Hoje é o domingo de ceia, por isso nós fizemos questão que a igreja estivesse toda presente. É muito importante que na ceia nós estejamos juntos, amém? E diz aqui em Hebreus, vamos abrir Hebreus capítulo 10, verso 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação. Tem outro texto que diz que a melhor tradução, não deixando de congregar, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos ou estimulando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. A palavra aqui estabelece uma ordem, um comando, uma instrução, mais uma instrução que é uma direção para nós, dizendo que nós não devemos deixar de congregar. E é interessante que a Bíblia diz que já era naquela época, na igreja primitiva, essa atitude de começar a caminhada e depois simplesmente desistir. A Bíblia diz que já era costume de alguns, já havia essa tendência das pessoas desistirem de congregar. E por isso, o autor aqui do livro de Hebreus, a Bíblia diz, não deixemos de congregar. Nós temos que estar na casa de Deus, nós temos que vir à casa de Deus e temos que dispor a nossa vida, nosso espírito para essa atitude, porque existe uma força que quer impedir você de congregar, quer afastar você da congregação. Por isso, neste domingo de ceia, eu queria que nós olhássemos para este mandamento da Bíblia e meditássemos nele, que nós não podemos deixar de congregar, ainda que muitas vezes, emocionalmente, eu queira fazer isso, por conta das dificuldades, dos desconfortos, dos conflitos, que às vezes eu enfrento, eu começo a falho 1, falho 2, falho 3, daqui a pouco não venho mais. Uma coisa que acontece com muita gente, como é o costume de alguns, diz a Bíblia aqui. Porque quando você congrega, quando você vem à igreja, você não apenas fortalece a sua vida, você não apenas reforça a sua fé. Quando você vem à igreja, você fortalece a sua igreja. Quero ouvir um amém. Amém. Eu creio que esse é a compreensão central que eu tenho que ter quando eu penso nessa ação de congregar. Eu congrego porque eu quero a minha comunidade forte, e a minha presença fortalece a minha comunidade, a minha igreja. Eu congrego não apenas porque eu quero ser abençoado, não apenas porque eu quero receber motivação, não, eu congrego porque eu compreendi que a minha igreja precisa da minha presença. Quero ouvir um amém. Cada pessoa que vem traz uma certa força de coesão para a igreja. Nós somos um cimento, nós precisamos de um cimento que nos ligue, e a ceia fala disso, e esse cimento é a nossa fé, nossa comunhão, nossa participação na pessoa de Jesus. Por isso nós comemos do pão, nós bebemos do vinho, que simboliza esse entranhamento que nós temos com a pessoa de Jesus. Mas a igreja precisa que eu compreenda que eu tenho que vir, porque a minha presença traz força para a minha igreja. Cada vida, cada pessoa, cada um que senta, ninguém é insignificante, porque cada presença traz uma força para a igreja. É ou não é? Ou nós não nos sentimos mais fortes quando vemos a igreja cheia? É claro que sim.
você se sente mais forte, você se sente mais fortalecido, mais feliz, mais animado, porque nós estamos realizando esse movimento que produz força, unidade, coesão. Mas o autor do livro de Hebreus, que parece ser Paulo, diz: não deixe de congregar. Deus está falando para você, não deixe de vir à igreja, não deixe de congregar. E nós falávamos nesta quinta-feira, aliás, na quinta-feira Deus falou conosco. Na quinta-feira nós falamos sobre o poder da oração nas nossas vidas, da nossa comunhão com Deus, da nossa relação com Deus, de Deus falando conosco. A atitude que nós temos que ter de enfrentar as batalhas da vida com oração. Falamos que existem duas formas de você viver, uma sem e uma com oração. E a oração é uma arma que você tem para enfrentar as batalhas da vida. Quando eu venho à igreja, Deus fala comigo. E às vezes eu penso, nós temos apenas um dia na semana, a gente passa 1h30 aqui, para receber força, unção, fé, para entrar em contato com o mundo de Deus. Ou um domingo. É muito importante que eu entenda isso, é muito pouco que eu estou dando para Deus. E nem esse pouco muitas vezes eu quero dar. É muito importante porque a tua igreja precisa de você. Não pense mais, o que eu vou ganhar indo lá? As pessoas não vêm porque elas começam a pensar assim: eu não vou ganhar nada indo lá. Mas a sua igreja ganha. Entenda isso. Deus quer você aqui para que você aprenda a dar a sua parte, para que a igreja se fortaleça, para que a igreja cresça, para que a igreja seja a casa de Deus. Nós precisamos levantar um povo que quer dar a Deus, quer receber, mas quer também dar. Deus, qual é a minha parte? Não deixando de congregar. E a igreja, nós como igreja, nós temos uma missão que é uma bênção. E a ceia é a cerimônia de lembrança, de memória, para eu trazer à memória a importância que tem essa união, essa reunião. Por isso eu tenho falado muito com os líderes de célula: olha, no domingo de ceia nós devemos estar em peso na igreja. O ideal é que seja todo domingo, mas pelo menos aí já é uma vez por mês, no domingo de ceia, que é o momento da celebração da nossa comunhão com o corpo e o sangue de Jesus. Nós como comunidade, como povo, nós temos que estar aqui. Amém? E a igreja tem essa missão, de nós, como comunidade, não apenas individualmente, solitariamente: não, mas eu vivo a minha fé, eu tenho a minha fé, eu vivo minha fé em casa, não preciso ir à igreja. Essa é uma forma egoísta de pensar. Eu penso assim: eu não preciso. Ainda que a pessoa, não tem razão quem diz isso, mas ainda que tivesse, porque eu preciso estar na casa de Deus, uma necessidade. Eu sei disso. Eu sei que eu sou uma pessoa diferente, porque eu fui, de uma certa forma, as circunstâncias foram me apertando para que eu estivesse na casa de Deus. E dou graças a Deus por isso, porque fui de uma certa forma forçado. Por isso é importante você trabalhar na igreja. Deixa eu falar isso para você. É muito importante ter um papel na igreja. A gente trabalha muito isso, com a pessoa ser líder de célula, a pessoa trabalhar na recepção, a pessoa trabalhar no louvor, a pessoa trabalhar na mídia. Porque eu percebo que meu papel me força. Eu preciso de algo que me force. Porque a natureza humana, ela é comodista. A minha tendência é ir me retirando para o lugar mais confortável. E o papel, por exemplo, eu tenho o papel de ser pastor da igreja. Isso me força a estudar a Bíblia, a orar, a buscar a revelação. Será que eu faria isso se eu não tivesse nenhum papel na igreja? Graças a Deus que eu fui forçado a fazer. Dou graças a Deus porque eu aprendi tanta coisa maravilhosa, aprendi tanta coisa boa. Aprendi a amar a Bíblia por isso. Meu papel me forçou. A importância de ter um papel na igreja. Nós estamos distribuindo os líderes de célula. Fale com o líder da sua célula, ou fale com um líder de célula que você conhece. Um papel para que você diga no que é que você quer contribuir na igreja. Às vezes fazer um churrasco, fazer comida, ou trabalhar no
no louvor, trabalhar na recepção, ajudar na escola das crianças, porque o nosso papel nos força a estar fazendo algo, ou liderar uma célula, cooperar na liderança de uma célula. A Bíblia fala lá em Atos que a igreja que iniciou, como é que funcionava a primeira igreja, a igreja que Jesus inaugurou com os apóstolos. Diz lá em Atos 2, verso 42, que eles perseveravam, diga assim, perseveravam. Quer dizer, perseverar é uma atitude contrária ao meu conforto. O domingo é um dia que deve ser dedicado primeiro a Deus, diz a Bíblia. Vamos ler lá em Isaías 58, que fala do sábado na época, né? Mas hoje é o domingo. Nós já lemos esse texto aqui, eu quero ler de novo, porque a Bíblia mostra como o domingo deve ser um dia dedicado a Deus, e não ao meu lazer e conforto. Claro que também é o lazer e o conforto. Mas antes, primeiramente, Isaías 58, 13 fala assim: se desviares o teu pé, troque o sábado ali pelo domingo, né? Porque depois da ressurreição, o cristianismo substituiu o sábado pelo domingo como o dia do Senhor. Diga, o dia do Senhor. Você sabe que domingo, a palavra domingo, significa o dia do Senhor. Dominus Dei. Domingo significa Dominus Dei, o dia do Senhor. Se desviares o teu pé do Dominus Dei, não importa o dia, né? A igreja elegeu o Dominus Dei no primeiro dia da semana. Não era domingo o nome, era o primeiro dia da semana. Passou a ser Dominus Dei. Se desviares o teu pé do dia do Senhor, de fazeres o quê? O que está ali? De fazeres a tua vontade. No meu, o quê? Fala assim, santo dia, quer dizer, separado. O dia separado. Se desvia, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, e chamares o Dominus Dei, deleitoso, e o santo dia do Senhor, digno de honra. Você sabe por que os supermercados estão abrindo no domingo? Nós gostamos, né? Porque traz conforto para nós. Mas é porque o mundo perdeu a noção do Dominus Dei. E vai perder cada vez mais. Daqui a pouco é banco que está abrindo. A gente gosta porque traz um conforto imenso, né? Você poder ter lojas abertas no domingo. Mas antigamente as nações não permitiam isso. As nações não permitiam porque tinha uma influência cristã muito grande. Porque era o Dominus Dei, não pode abrir, não pode, só os trabalhos essenciais, aqueles que a sociedade não pode viver sem. Para que todos possam, por que tudo se fecha no domingo? Para que toda a sociedade, quando uma sociedade é orientada pelo cristianismo, para que toda a sociedade possa se voltar. Para dedicar aquele dia ao Senhor. Na medida em que a sociedade começa a perder a fé, o domingo passa a ser um dia como qualquer outro. Cada vez mais dedicado ao lazer e ao lucro também, se for necessário. Mas antigamente não era assim. Quem viu o filme Carruagens de Fogo aqui? O livro Carruagens de Fogo, um corredor na Olimpíada. O cara treinou a vida inteira para ganhar a Olimpíada e ganhou a Olimpíada. Quem já viu esse filme Carruagens de Fogo? Caiu no domingo o dia da corrida dele. Na Olimpíada. E ele tinha uma relação sagrada com o domingo. Você imagina, um homem dedicou a vida inteira dele ao domingo, mas caiu no domingo. Veja esse filme, é um filme tremendo. Carruagem de Fogo. Ele não corre. Assim, o país inteiro entra em crise com ele, mas ele não corre. Mas ganha uma outra corrida depois. E leva a medalha de ouro para o seu país. É o que a Bíblia está falando. Claro que nós temos uma postura um pouco mais, vamos dizer assim, relaxada em relação ao domingo. Mas pelo menos consagre o domingo para vir à casa de Deus, meu irmão. Consagre o teu domingo na casa. Depois vai, curte a vida. Faz o que você quer fazer. Amém? Olha aqui, ó. Digno de honra e honrares
não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer o quê? Palavra mais clara que essa, querido, é muito difícil nós acharmos. Nem falando palavras vãs, né? Então a primeira coisa que a Bíblia nos ensina aqui nesse texto de Atos 2:42, primeiro isso, eu tenho que me dedicar completamente um dia ao Senhor, né? Para vir, para consagrar o meu dia. A igreja é uma experiência de comunhão que Deus prepara para nós, por isso nós tomamos a ceia juntos. Tomar ceia não pode ser uma cerimônia qualquer, é uma cerimônia para lembrar que nós estamos juntos nesta fé. Não estou sozinho nessa fé. Nós estamos vivendo essa fé como uma comunidade. A fé é para ser vivida junto com os irmãos, né? A palavra perseverança aqui indica uma decisão de nós permanecermos juntos, apesar das nossas diferenças. Nós somos muito diferentes uns dos outros, temos opiniões sobre coisas muito diferentes. Nós nem sempre simpatizamos com todo mundo. Essa é a realidade, né? Infelizmente nós somos assim. É a alma humana, defeituosa, né? O ideal é que nós amássemos a todos como o Senhor nos manda. Mas a Bíblia fala, persevere em estar junto com o teu irmão, em andar junto com ele, em celebrar junto com ele a vida. Por isso, o partir do pão fala da ceia, né? É um símbolo da ceia, mas nós podemos partir o pão fora da igreja. Eu estou partindo pão quando estou jogando bola com o irmão. Nós temos aqui um futebol no sábado. Esse futebol do sábado é uma atividade da igreja. Porque o futebol do sábado é uma forma de nós nos divertirmos juntos. Ah, mas qual que é o propósito? O propósito é estarmos juntos. Ah, tudo tem que ter um propósito. Não, querido. O propósito é nós estamos um do lado do outro, brincando juntos, nos divertindo juntos. Isso é fazer igreja. A gente fazer coisas juntos. Partir o pão fala da comunhão das coisas que fazemos juntos. Quanto mais nós como igreja nos divertirmos juntos, mais saúde nós vamos ter. Quero ouvir um amém. Amém. Vamos fazer churrasco juntos. Quero ouvir um amém. Amém. Por isso nós fazemos convivências. Tudo isso é partir o pão. Porque a igreja existe para que nós fortaleçamos os nossos laços como irmãos. O propósito é a gente andar junto, brincar junto, rir junto, resolver nossos conflitos juntos. Além disso, a igreja, além de ser essa oportunidade de nós nos encontrarmos, fazermos coisas juntos, nós temos a confraria de homens, a confraria de mulheres. Tudo isso tem esse propósito de nós conseguirmos fazer a vontade de Deus. Não é só vir à igreja, é aprender a compartilhar a vida juntos. Mas também, o segundo ponto, a igreja é um lugar da comunhão com Deus. É certo que eu posso ter comunhão com Deus em minha casa, mas a igreja é o lugar em que eu encontro, Jesus fala, a minha casa será chamada casa de oração. Significa que a igreja é um lugar para nós orarmos juntos. Por isso nós fazemos questão de abrir a igreja às 7 horas da manhã para a oração. Porque a igreja tem que ser um lugar em que tenha um espaço para que o povo de Deus ore. Porque é na oração que eu me encontro com Deus. Deus intervém na vida, mas Deus só intervém na medida em que eu oro. Quero ouvir um amém. É interessante isso. Nós temos que aprender a orar juntos. Jesus fala assim, olha só a importância que o Senhor Jesus dá para a oração juntos. Também vos digo que isso está lá vamos abrir lá em Mateus 18:19, Jesus fala, 18:19, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos, diga reunidos. Impressionante a Bíblia. Como a Bíblia vai, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Quero ouvir um amém. Quer dizer, fala para o teu irmão, Jesus está aqui em nosso meio, meu irmão. Oh, coisa boa, né? Por que ele quer dizer se 2 de vós reunidos? Porque ele quer valorizar isso aqui, ó. Povo de Deus orando. Quando você entra na igreja, você entra na comunhão do corpo. Nós cremos que quando a gente apresenta uma criança,
Nós estamos dizendo para Deus: Deus, nós estamos apresentando esta vida à comunhão do corpo de Cristo. Esta criança está entrando na reunião do teu povo. Nós queremos que esta criança se reúna ao teu povo. Amém? Embora nós muitas vezes tenhamos uma tendência ao isolamento, né, a nos esconder, ao conforto, você teve que enfrentar um pouco de desconforto para sair de casa hoje, é ou não é? Eu acho isso maravilhoso. Maravilhoso. Eu entender que não faz mal um pouco de desconforto para eu poder construir minha comunidade. Porque a minha comunidade precisa da minha presença. E o que é meu conforto? Deixa meu conforto para lá. Eu quero abençoar a minha comunidade com a minha presença. E por último, a igreja não é só lugar de oração. A igreja é lugar de adoração. A Bíblia fala que o povo louvava a Deus juntos. Era um louvor, é uma adoração, louvando a Deus. A igreja é o lugar do louvor, de adorar, de alegrar meu coração na presença de Deus. Os irmãos do louvor, os irmãos que tocam na igreja, têm uma responsabilidade, uma arca pesada para carregar. Eliseu fala: tragam-me um tangedor. Ele não profetiza, ele fala assim: traga-me um tangedor. E aí o tangedor vem, começa a tocar um instrumento, e aí Eliseu profetiza. Ele precisou de um tangedor para começar a profetizar. Ele não precisou de um instrumentista, de um músico, porque tem diferença. Tem diferença entre quem tange a harpa na presença de Deus e de quem apenas toca um instrumento. Traga-me um tangedor. E o tangedor vem. A Bíblia fala que Saul era atormentado por um espírito maligno. E aí, olha só que interessante. O rei Saul era atormentado por um espírito maligno. E aí aconselharam Saul, falar assim: traga um perito na harpa para que possa tocar para o rei e ele não ser atormentado pelo espírito maligno. Aí trouxeram Davi. Foi assim que Davi entrou no reino. Que Davi era conhecido não por tocar um instrumento, mas por trazer a presença de Deus com seu instrumento. Que tremendo isso, né? E Davi veio, quando Davi tocava, Saul não ficava, o demônio ia embora. Que Davi era um tangedor. Então a igreja é o lugar, quando tem um tangedor na igreja, quando a presença de Deus vem, e você sai renovado. É ou não é verdade? Eu já fui às vezes, nós temos reuniões aqui, eu vou em algumas outras reuniões, a gente sai, como a gente é renovado pelo louvor. Então a igreja é o lugar da adoração. A Bíblia fala, lá no Salmo 22, porém Deus é santo, tu és santo. Salmo 22, verso 3. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Onde é que Deus habita? No meio dos louvores. Porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. A igreja é o lugar do louvor. Não deixe de congregar. Amém, queridos? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim.
eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso